Por isso, porque nós vamos primeiramente saborear a palavra, comer um pouco da palavra de Deus e aquilo que ela tem para nós nesta manhã. Eu estou na minha 8ª mensagem e última, né? Glória a Deus, aleluia, né, irmãos? A última mensagem, eu não vou falar um pouco mais sobre esses assuntos da igreja e o seu ministério. Óbvio que nós vamos estar falando isso ao longo dos dias, dos anos, obviamente, porque isso é o nosso DNA. Mas eu quero encerrar essa série de mensagens que nós começamos em janeiro, né? Sobre a igreja e o seu ministério. E enquanto vocês estão abrindo o texto bíblico, meus irmãos, o que nós temos falado aqui? Né? Qual é a ideia de nós falarmos sobre a igreja e o seu ministério, ou seu serviço, como queira? Porque nós precisamos entender, irmãos, que existe um propósito e um projeto de Deus individualmente para cada um de nós. Amém? Eu falei isso ao longo destas 8 mensagens, que existem propósitos claros de Deus. O diabo nem se importa que você venha à igreja, que você ocupe cadeiras de templos. Ele tem problemas quando as pessoas descobrem o propósito diante de Deus e comecem a executar como discípulos do Senhor o chamado. Aí dá problema. Aí mexe, né, com o reino das trevas, ou melhor, com o império, porque reino é livre, império é ditadura, é prisionamento. Então, a palavra do Senhor diz, inclusive, né, que Ele nos libertou do império das trevas, né? Então, queridos, quando nós descobrimos o propósito de Deus individualmente para cada um de nós, nós começamos a ter uma vida mais plena, mais abundante, mais além. Aleluia! Por quê? Porque o Senhor, Ele tem prazer em falar ao nosso coração, em descortinar para nós justamente aquilo que é projeto dele. Ele não quer que você fique assistindo o culto, Ele quer que você seja abençoado e seja uma bênção. Sê tu uma bênção, em nome de Jesus. Amém, queridos? Além do propósito que nós temos individualmente como servos e discípulos do Senhor, aqui, em nossa igreja, nós estamos falando pelo menos de 3 propósitos que nós estamos caminhando: promotores de paz, promotores da cura e a manifestação do reino de Deus. Cara, eu vou te pedir a gentileza de botar um pouquinho d'água aqui, antes que a garganta me abandone aqui, né? Obrigado, querido. Então, assim, queridos, por que isso, irmãos? Porque se nós, igreja, não tivermos um propósito, né? Obrigado. O ar é uma benção, né? Mas tem umas... dá umas cosquinhas na gente aí, quebrada, né? Se nós não tivermos propósito como igreja, se nós não sabemos para onde nós estamos caminhando, qualquer um vai vir com uma direção, em nome do Senhor, e como não há uma direção clara, acontecerá aquilo que eu chamei e tenho chamado aqui nos últimos domingos: divisão, espírito de facção, né? Então pega ali um partido para o lado de cá, um outro partido para o lado de cá, né? E aí começam as divisões no meio da igreja, o que é terrível, né? Eu espero que você nunca tenha participado disso. Eu tive a infelicidade, né, de ver a minha igreja mãe, onde eu fui batizado, passar por esse tipo de tragédia, e é uma verdadeira tragédia. Quando não se há um propósito muito claro, né? Porque olha só, irmãos, vou abrir aqui essa questão de um propósito da igreja. Mas lá na igreja Assembleia de Deus eles fazem assim. Lá na igreja Quadrangular eles fazem assado. Lá na igreja Filadélfia eles executam assim. Queridos, isso tudo é uma bênção. Esse é o projeto de Deus para aquela igreja. Mas para esta igreja, Deus tem um plano. Amém? Amém. Estamos juntos nisso? Em nome do Senhor? Então, querido, quando nós entendemos que eu tenho um plano, ou melhor, Deus tem um plano na minha vida, e eu consigo conectar esse plano de Deus, né, ao projeto da igreja, da célula, do pequeno grupo que o Senhor está levantando nesse lugar, e eu somo, né, ou seja, eu me uno a isso, querido. Meus amados, a manifestação do reino de Deus, né, a restauração de vidas, a salvação de pessoas, vai ser algo inevitável em nome de Jesus. Amém, meus amados? Esse é o propósito. Esse é o propósito. Eu falei aqui na primeira mensagem sobre... Agora vem 2 aí, pensa? Aqui está aí, maravilha, obrigado. Isso aí. Os diáconos aí estão te dando. Eu falei na primeira mensagem sobre crescer espiritualmente, na segunda mensagem sobre amar a Deus acima de todas as coisas,
na terceira mensagem sobre amar ao próximo como a nós mesmos. Falamos aqui na quarta mensagem a importância da presença de Deus. E na quinta e sexta mensagem foi sobre a nossa chamada para adorarmos a Deus, né, em espírito e em verdade. E tocamos bastante nessa tecla sobre a adoração, na primeira, né, em verdade, na segunda, em espírito. Na última mensagem, os chamados para ser cheios do Espírito Santo. E eu quero concluir falando sobre por que ser cheio do Espírito Santo. Então, o título da nossa meditação aqui será chamados para a manifestação do poder de Deus. Eu sou cheio do Espírito, como eu falei no domingo passado, para que o Espírito de Deus se manifeste. Não fique apenas para dentro aqui do meu coração e que eu fique feliz da vida, fique regozijante, né? Fique muito contente com tudo que está acontecendo dentro de mim. Tudo que está acontecendo dentro de mim, no seu coração também, é para que haja a manifestação do poder de Deus para as pessoas. Amém, amados? E é sobre isso que eu quero falar aqui. Atos capítulo 1, verso 8. Abriu aí, irmão? Vamos lá, né? Vamos junto então. A Bíblia diz assim, verso 8, apenas esse versículo que eu quero ler para você. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Eu vou repetir o texto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amados irmãos, apenas aqui o texto bíblico, nós vamos meditar aqui apenas nesse verso. O Senhor, Ele derrama do seu Espírito, como falávamos aqui no domingo passado, com o objetivo de nós anunciarmos as grandezas, de nós proclamarmos a verdade do Senhor com ousadia, destemidamente anunciando o Evangelho, ir, pregar, falar, dar inclusive a nossa vida, para que a palavra e a mensagem do Evangelho, ela possa chegar até aos confins da terra, em nome de Jesus. Esse é o objetivo pelos quais somos revestidos do poder, como eu falava aqui no domingo passado. O revestimento de poder não é para que me acrescente dons ou talentos tão somente. O revestimento de poder é para que eu possa dizer, né, ou melhor, para que eu possa entender quando o Senhor diz assim, ó, ide, fazer discípulo de todas as nações. Só que no versículo anterior, no 18 do capítulo 28, né, capítulo 28 de Mateus, verso 18, diz o quê? Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E aí, pelo fato do Senhor Jesus ter todo o poder nos céus e na terra, Ele diz, portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eu serei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O fechamento do Evangelho de Mateus vai falar de uma grande autoridade e poder, para que nós, os discípulos, as pessoas salvas e remidas do sangue do Cordeiro, possamos agora fazer discípulo de todas as nações. Amém, meus amados? É por isso que vem revestimento de poder. É por isso que Deus manifesta o seu poder. É por isso que Ele vem com a sua graça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Esta é a razão, querido, pelos quais nós somos cheios do Espírito Santo. Quando você e eu fomos cheios do Espírito, nós começamos a ser pessoas transformadas pelo mesmo Espírito. Amém? A ponto de que as pessoas que andam ao nosso lado, elas começam a observar, você está diferente. Você já não é mais a mesma pessoa. Você tem um comportamento diferente. Você era meio brigão, agora não é mais, né? Você era resmungão, não está tão reclamão assim, está mudando. Por quê? Porque isso não é você, que você é bom no que você faz. Isso é a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Por isso vem a manifestação, o enchimento, a graça de Deus. É por isso, amado. Lembra que eu comentava aqui, domingo passado, as diferenças em aqueles homens, Pedro e os discípulos, né? Quando eles tinham
sem o Espírito, sem a manifestação do Espírito, antes de Atos 2 e depois de Atos 2, o que aconteceu na vida daqueles homens? Lembram disso? Quem é que estava aqui domingo passado? Levanta a mão aí. Quem não estava, então vai lá para o YouTube que está lá a mensagem, né, irmão? Está lá. Mas o fato é, querido, que o revestimento do Espírito, o enchimento do Espírito, é para nos capacitar com mais dons, para nós termos mais ousadia, para nós termos mais manifestação do poder de Deus. É para que o nome de Jesus Cristo seja conhecido de todas as pessoas e todos os lugares. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos os demais irmãos que estão chegando também. Por isso, eu quero aqui tentar discorrer 3 pensamentos conforme está na palavra de Deus. Estamos lendo Atos 1:8, certo? Como nosso texto base para a nossa meditação, quando nós estamos falando sobre a manifestação, chamados para manifestar o poder de Deus. O que a Bíblia diz? Vocês receberão o poder. Pregamos isso no domingo passado. Recebendo o poder de Deus, recebendo o revestimento, recebendo a manifestação de Deus, ok? Não peguei, pastor, semana passada. Vai para lá, então você vai ouvir a mensagem. Aí, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela vai dizer o porquê. Vocês receberão o poder do Senhor e serão minhas testemunhas. E ele começa a dar a ordem, tanto em Jerusalém. Vamos parar um pouquinho aqui. Jerusalém. Eu diria, amados, tentando transcrever um pouquinho a respeito disso, ou para pelo menos tentar fazer um paralelo com a nossa realidade, eu te digo uma coisa, olhe para mim. A manifestação do poder deverá ser em ambiente hostil também. Amém? A manifestação do poder de Deus deverá também ser em um ambiente hostil. Pegue essa frase. Como assim? Vamos lá. Preciso pensar nos dias dos apóstolos, quando Jesus fala esta palavra, que nós estamos aqui no ano, talvez, provavelmente 35, 38, 33, provavelmente seja por aí, o ano da era cristã. Jerusalém está ali com aproximadamente 35, 30 mil habitantes. Para aquela região, para aquela época, meus irmãos, isso é uma gama de gente. Eu preciso entender também que Jerusalém é a capital, é a sede do governo. Amém? Está comigo aí? É a sede do governo. O STF está lá, né? Não é o Alexandre de Moraes, nem Luiz Barroso, nada desse povo. Mas estava lá. E certamente com algumas limitações, algumas coisas que também aconteciam ali naquele ambiente, nada, né, semelhante ao dia de hoje, né, irmãos? Eu preciso lembrar também que nessa ocasião, presta atenção, o Império Romano está reinando, está dominando. Então você tem a guarda pretoriana, né, e você tem a guarda do Sinédrio. Então tem 2 polícias, tem a nacional, né, e a municipal. Tem as 2 polícias aqui trabalhando forte com relação a esse momento. Além disso, vamos tentar conectar aqui? Além disso, o que nós temos também lá em Jerusalém? A sede, a capital do judaísmo. Olha que interessante, o templo, o símbolo da presença de Deus, a arca da aliança, está lá. Amém, querido? Está comigo aí? Você pensa no seguinte, vamos lá, vamos pensar em Vaticano. Vamos pensar em Vaticano aqui hoje, né, para os católicos. É mais ou menos a mesma coisa. Lá está a presença de Deus. Lá está a sede, né, do poder de Deus, das coisas que Deus faz. Pois bem, por causa disso, há, obviamente, né, um grande fluxo de pessoas. Vários homens e mulheres de todo o mundo peregrinando para Jerusalém. Afinal de contas, lá é a sede, né, da religião, né? Agora, preste atenção aqui, irmão, olha para mim. Olha lá, olha para mim. Vamos tentar contextualizar agora para aquele momento, para a vida daqueles homens que receberam esta palavra. Preste atenção. Aqueles homens recebem uma ordem do Senhor: sejam minhas testemunhas em Jerusalém. Para só um pouquinho. Fala sério, Jesus. Os caras acabaram de te matar aqui, entendeu? Há poucos dias houve uma crucificação aqui. O povo se alvoroçou. Agora vai ter a grande festa do Pentecoste. Não é? Houve o Pentecoste. O Pentecoste é uma festa dos judeus da época. Então vai vir guarda da Itália para cá, porque o negócio vai bombar aqui. Se a cidade tem 25 mil habitantes, pensa na época das festas, irmão.
É igual os ingleses aqui na temporada, né? Anda para tu ver, né? É horrível. Então está vindo gente lá da Itália, né? Da guarda romana, para cuidar do ambiente. Ou seja, mataram Jesus e querem acabar, exterminar com tudo que se chama Jesus. Tudo que se chama Jesus. E aí os caras estão trancados, né? A Bíblia diz isso, que estavam trancados ali, naquele período, naquele ambiente. Porque daqui a pouco ele pesasse na porta, aí bate uma civil lá, né? Ah, você estava com o cara. Está todo mundo nervoso, está todo mundo apavorado. O ambiente é hostil, o ambiente é terrível, o ambiente não é bom, o ambiente é muito aterrorizante para eles naqueles dias. Porque o grande mestre, o grande líder que orientava, que conduzia tudo, morreu. É verdade que ressuscitou, é verdade, mas nem todos viram a ressurreição. Apenas 500 testemunhas oculares, apenas, olha quanta gente viram Jesus manifesto, mas os guardas não viram, o sinédrio não viu, os fariseus não viram, né? Os saduceus também não enxergaram, e a intenção deles é acabar com esse movimento. Então é o seguinte, já matamos um grande líder, agora é mais fácil, né? Porque fere o pastor, o que a Bíblia diz? E as ovelhas dispersam. É isso que a Bíblia diz. Então agora ficou muito mais fácil. Tu acabou com cabeça, né? O resto do corpo agora é muito mais tranquilo. Então a turma está vivendo esse tempo de medo, de uma retaliação que certamente já estava algum tipo de conspiração. E amado, eu não sei se você já ficou com medo de algum tipo de conspiração lá na alma, né? Mas quando dá um negócio ruim lá no trabalho, lá, né? Cara, vai ser assim, ó, efeito cascata, demitiram o Beltrano do Ciclano, agora o próximo da fila sou eu. Aí tu já fica, né? Todo apreensivo. Nem estava, mas aí tu já fica. Então pense como é que estava o coração desses homens. Porque se o grande líder foi morto, o que vai ser dos seus seguidores? Está comigo, irmão? Amém? Agora, para nós refletirmos aqui, Jesus diz assim, ó, começa em Jerusalém. Vocês vão receber poder e vão em primeiro lugar manifestar esse poder em Jerusalém. É nesse local mais hostil em que nós tentamos de alguma forma nos proteger, trazer um certo tipo de cuidado ao nosso coração, para trazer algum tipo de, quem sabe, de consolo, porque o nosso pensamento está sendo cerceado, porque agora há uma conspiração no ar, porque as pessoas estão pensando de uma forma muito hostil contra nós, então nós tentamos de alguma forma fazer o quê? Ou eu me protejo, ou eu então fujo disso. É ou não é? Amém? O que Jesus falou? Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder. Porque é nesse ambiente que inicia a demonstração do poder do Espírito Santo. Aleluia! O Senhor não nos enche do Espírito para a gente fugir, para a gente correr, para a gente se trancar. Ele nos enche do Espírito para que nós, com ousadia, possamos, munidos da ação de Deus, começar a manifestar o poder dele. Aleluia. Em nome do Senhor. Amém ou não amém, querido? Amém. A nossa tendência, é óbvio, é o que? Fugir para essa proteção. Mas o Senhor diz, fiquem. É nesse ambiente mesmo, turbulento, onde tem perseguição, que você vai começar a manifestar o poder do Espírito Santo. Atos 2 acontece. Atos 1 está aqui. Nós estamos lendo. Atos 2 acontece. O enchimento, o derramamento, né, do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo. Que começa em Atos 3. Os homens, Pedro e João, o que eles fizeram logo no início, capítulo 3? Eles estavam trancados antes. Lembram do episódio? Lá em Lucas 24, eles estão trancados, estão com medo. Mas em Atos capítulo 3 eles vão orar, como era de costume, no templo. Só que em todo tempo havia um homem ali que não tem nome. Só chamam ele de coxo da porta formosa, chamada Formosa. E agora eles, cheios do Espírito Santo, eles já vão começar a manifestar o poder do Espírito Santo. Olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus o Nazareno. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Como é que esses caras 10 dias antes estão lá, apavorados, tremendo de medo, cuidado, ai meu Deus, e agora estão fazendo isso? Sabe por quê? Porque o Senhor dizia, olha, vocês serão minhas testemunhas em que lugar? Jerusalém. Onde é que esse homem entra logo depois? Que lugar é que ele entra? Não é no centro, né? Na sede, né? no centro total do judaísmo, não entrou no templo. É assim que a Bíblia diz. Não é no templo que ele entra saltando e glorificando ao Senhor, o coxo que estava um tempão ali na porta do templo.
aquele templo, o famoso templo, né, que foi reconstruído por Neemias e Esdras, depois da primeira destruição, né, quando Salomão havia construído. Não foi nesse lugar onde é a sede, entre aspas, né, do judaísmo, em que o Senhor começa a manifestação do poder dele. Fique em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos. Vocês receberão poder. Vocês receberão poder. E vocês serão minhas testemunhas aonde? Na sede. Vocês serão testemunhas no centro do judaísmo. Vocês serão minhas testemunhas aonde está a minha arca, aonde eles idolatram a minha arca, não a minha presença, mas a minha arca. É lá que vai começar a manifestação do poder de Deus. Aleluia, não? Amém ou não amém, querido? Ah, meus amados, Deus derrama o Espírito Santo não é para que eu comece a voar em cima dos meus problemas, não. Para que eu fuja, para proteger minha vida, não. Deus derrama do Espírito dele para que eu, com coragem e ousadia, pelo poder, me torne ousado, forte, valente e mostre quem está sobre mim, quem está sobre você, meu amado. A igreja hoje completa um ano. Mas eu quero declarar profeticamente que pode ser um ambiente hostil aqui. Ela vai tomar proporções grandes, não apenas numericamente, não pense só nisso, mas pense em manifestação de poder, porque aquilo que Deus faz, o diabo não detém. Amém ou não amém? Seja num ambiente hostil, manifeste o poder. Testemunhe em Jerusalém. Não fuja para outros lugares. É nesse ambiente que o Senhor quer que você manifeste a sua graça e o seu poder em nome de Jesus. Segundo, o que a Bíblia diz? Vocês receberão poder ao descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Judeia e Samaria. Bom, eu diria o seguinte, querido, tentando pensar sobre Judeia e Samaria, eu diria, um segundo momento aqui, uma segunda reflexão, um segundo tópico para nós: testemunhe, pregue, seja ousado em ambientes que você não desejaria estar. Amém? Vou repetir, não limite o raio da ação de Deus. Testemunhe, pregue, fale, seja ousado em ambientes que você não desejaria estar. Vamos pensar? Vamos lá? Vamos botar a massa cinzenta para funcionar? Judeia e Samaria, atualmente é a Cisjordânia, fora do ambiente de Jerusalém, fora da Galileia, tá? A Galileia, se você pegar o mapa de Israel hoje, a Galileia é o norte, lá nos montes de Golã, lá onde teve Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, né? Lembram desse episódio? As bem-aventuranças, essa é a região da Galileia, Magdala, Cafarnaum, é aquela região. A Judéia e a Samaria é a parte central e a parte sul. Onde é que Jesus inicia o ministério dele? Na Galileia. Onde é que ele operou mais milagres? Que ele mesmo diz: olha, Cafarnaum, se tivesse operado milagres em Tiro e Sidom como se operou aqui, toda aquela região tinha se convertido. Mas ai de ti, Cafarnaum. Lembra de Jesus falando? Porque foi o maior centro de operação dos milagres. Aonde que ficavam os discípulos? Onde eles foram chamados? Quase na totalidade deles, com exceção de 2 ou 3, foram todos da Galileia. Todos foram de lá. Então, Galileia é a casa, né? Irmãos, eu tive a oportunidade de visitar aquele lugar. Que maravilha. Fomos lá na casa, a casa que todos os arqueólogos dizem: esta casa foi a casa de Pedro. Está lá toda guardada lá, ninguém pode chegar nem perto daquela casa lá. Muito interessante. Uma cidadezinha em ruínas, óbvio, né? Toda lá equipadinha, bem bonitinho, assim, bem preservado, mas tudo ruína, claro, obviamente, né? Interessante, irmãos, porque lá se iniciou o ministério de Jesus, naquela região, Magdala, Cafarnaum, Mar da Galileia. Mas Jesus está falando o seguinte: agora vocês vão para Samaria, né, e Judéia, outro lado, para outra parte. Hoje nós temos um conflito terrível, inclusive uma guerra acontecendo por causa da faixa de Gaza. Na época de Jesus não havia, né, a faixa de Gaza, né, esse território palestino como hoje nós temos atualmente. Mas existia um lugar muito ruim para todo judeu, que era o lugar dos samaritanos. O lugar dos samaritanos era terrível, o lugar dos samaritanos era ruim demais para o judeu. Lembra que eu ministrei aqui a palavra em João capítulo 4? Aquele encontro da mulher samaritana com Jesus, e aí Jesus pede água, e ela salva. Ué? Tu me pede água, sendo tu judeu? E a Bíblia traz:
Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Para ir da Judéia até Jerusalém, havia um caminho maior para se fazer, até hoje existe esse caminho. Mas o caminho mais curto era por Samaria. Mas o judeu nato, raiz, vamos pensar assim, não Nutella, né? Ele fazia a volta para não entrar no território samaritano. Porque eles não se davam. Eles não se davam. Eles entendiam que eram os irmãos mestiços, né? Foi aquele cruzamento de Ló e as suas filhas e assim por diante. Então eles tinham uma certa aversão ao povo judeu. Agora, vamos pensar agora, vamos tentar trazer um paralelo com a nossa realidade, querido. Às vezes, nós temos algumas dificuldades com fulanos e beltranos. Não precisa dizer amém, fica em silêncio. Nós temos. Às vezes, nós temos uma certa antipatia com algumas pessoas. Não que nós estamos a odiando, queremos que elas morram. Não, nada disso. Mas elas também, vou dizer uma coisa, né? Toca lá que eu toco pro lado de cá. Tomara que não, irmãos. Não diga amém para isso, por favor. Agora, olha que interessante, preste atenção. Quando o Senhor diz, quando o Senhor fala conosco, quando o Senhor fala com aqueles homens e também conosco, vocês serão minhas testemunhas em toda a Judéia e Samaria, é porque o Senhor está declarando aqui, amado, que nós devemos aprender a romper, a quebrar, a destruir quem? O nosso próprio eu, para que a manifestação do poder dele seja uma realidade para todos, em nome de Jesus. Amém, querido? Paulo entendeu isso. Olha o que diz o texto bíblico em Efésios capítulo 2, verso 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Preste atenção, querido. Verso 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio e a inimizade que havia. Amém, amado? Amém. Você está comigo aqui, querido? Aleluia? Amém. Vou pedir para as irmãs aqui ficar, por gentileza. Irmãos, olha que interessante. O que a palavra de Deus está falando aqui, está dizendo para nós através do apóstolo Paulo? O que ela está falando? Que antes, sem Jesus, eu criava barreiras, mas agora com Jesus as barreiras são quebradas. Antes, sem Jesus, eu tinha aversão a fulano, a beltrano e a ciclano, mas agora com Jesus não existe mais esse impedimento. É isso que a Bíblia está nos orientando. O Espírito Santo, ele tem poder de quebrar os muros de separação. O poder do Espírito restaura relacionamento, restaura amizade, restaura amigos. É o poder do Espírito Santo que faz isso. Amém ou amém? Amém. Amado, eu vou fazer uma pergunta para você, tá? Por favor, preste atenção. Você se considera uma pessoa cheia do Espírito Santo? Responda para você. Agora, a segunda pergunta é um pouquinho mais enfática. Existe alguma pessoa que você tem algum tipo de pendência que não está resolvido e você sabe, porque aquilo é como uma goteira, né? Em dia de chuva, né? Que fica pingando ali, né? Atormentando sua alma. Puxa, eu tenho uma situação com fulano. Ai, preciso resolver isso com fulano. Preciso resolver isso com fulano. Amado, você quebrou o relacionamento, desfez alguma amizade, algum parente, enfim, alguém que lhe fez mal, ou você fez mal para alguém sem pensar às vezes, né? Porque nós somos impulsivos às vezes. Deixa eu te falar uma coisa para alegrar o teu coração. Olha para mim. O Senhor Jesus, se você confessou, o Senhor Jesus já perdoou o seu pecado. Amém? Amém. A pergunta segunda é: a pessoa sabe? Você tem que ir lá para saber. O Senhor te perdoou, mas a pessoa te perdoou? Como? Se tu não foi lá consertar. Está entendendo, irmão? Amém ou não amém? Amém. Não, mas foi ele que pisou na bola. Vai lá para lá, porque você que está mal. Ora, simples. Não, mas Jesus me perdoou. Mas é claro que perdoou. Mas você tem que fazer o processo completo. Em nome de Jesus. Não pode ficar essas pendências aí, amado. Ah, mas eles são samaritanos. Eles não são dignos. Veja o exemplo de Jesus. Eles não são dignos?
Quem disse? Essa é a minha postura, meu posicionamento. Porque assim como o Senhor te perdoou, também perdoa aquela pessoa. Assim como Ele te curou, restaurou, Ele também curou e restaurou o outro também. Assim como Ele derramou o sangue dEle por causa de você, Ele derramou o sangue dEle por causa dEle também. Você não é mais importante, mais precioso aos olhos de Deus do que aquele que você tem algum tipo de rixa, algum tipo de descontentamento, algum tipo de quebra de relacionamento. Amado, deixa eu te falar então, se você realmente é um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo quebra as inimizades, quebra os muros que separam, desfaz as vaidades humanas. O poder do Espírito Santo expande a ação dos servos de Deus e não limita. Eu posso pregar ousadamente para todos, menos esse não é um homem ou mulher cheio do Espírito Santo. Você está comigo aí, irmão? Porque quando o Senhor disse, vocês serão minhas testemunhas, Ele não limitou raios de ação. Vocês serão minhas testemunhas só lá na Galileia, porque lá estão os parentes, estão os primos de vocês, lá estão os tios, as avós. Não, vocês serão testemunhas também em Samaria, aonde vocês têm certa rixa. Vocês serão testemunhas também lá no sul, lá na Judeia, aonde não foi alcançado. Amado, o poder do Espírito Santo, quando vem sobre nós, ele quebra, ele não limita, ele expande em nome de Jesus. Amém? Amém. Terceiro e último lugar, até aos confins da terra. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, o ambiente hostil. Vocês serão testemunhas na Judeia e Samaria, ou seja, aquele pessoas não gratas, aquele lugar em que eu não quero, que eu não estou muito desejoso em chegar, com aquelas pessoas que eu não estou muito afim de falar. Vocês serão testemunhas também para eles, e vocês serão testemunhas até aos confins da terra. Sabe por quê, irmãos? Eu diria o seguinte: todos, não é alguns, todos necessitam receber a verdade e a manifestação do poder de Deus. Se crerão, não é contigo, não é comigo. Amém? Não somos nós que determinamos quem crê e quem não crê. Não somos nós que dizemos, né? Fulano creu, fulano não creu. Então eu nem vou falar, porque não crê mesmo, é um ateu. Não cabe a mim. A Bíblia diz: vocês vão até os confins da terra anunciando o poder, manifestando graça, manifestando essa verdade em nome de Jesus. Amados irmãos, por que somos cheios? Quais as razões de sermos revestidos do Espírito Santo? Por que Deus entrega dons e talentos para mim? Vamos lá então para algumas respostas nesse pensamento de confins da terra. O Senhor deseja que possamos ir mais longe para anunciar as suas verdades. Amém? Não entendeu? Vou repetir então. O Senhor deseja que possamos ir mais longe para anunciar as suas verdades, ou para manifestar o poder, como queira. Amém, irmão? Amém. Sabe que quando eu paro para pensar na minha vida, e eu acho que você talvez faça esse exercício, eu digo assim: Senhor, eu não tenho capacidade para isso. Não tenho condição. Está longe de mim. Meu Deus, como é que eu faço? Não dá. Eu não sei nem como é que ajo, né, uma situação dessa. E aí, amado, sabe o que a gente costuma fazer? Começa a olhar para quem somos, começa a olhar para a nossa limitação, começa a olhar para cá, para dentro de nós, olhando nossas misérias, nossos pecados, nossas presunções, enfim, né, nossas corrupções internas. Aí começamos a olhar, e sabe o que acontece? Não há manifestação de poder, não há. Por quê? Porque você está embasado aonde? No eu, no braço. Agora, o que Paulo escreveu de uma maneira muito bem clara para cada um de nós, está escrito em 2 Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do que nós estamos falando? Do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo, ele organiza esse pensamento de fragilidade, de fraqueza humana, dizendo o seguinte: querido, deixa eu te falar uma coisa. Você não tem capacidade nenhuma, nem eu, de fazer nada. Mas sabe o que acontece? Não é mais você, é o Espírito de Deus que habita em você. É aqui que está, né, a grande questão.
Se você for no seu braço, lembra que eu falei aqui dos filhos de Cefas? Eles foram, esconjuro-vos no nome do Deus que Paulo serve. Saíram nus, né? Saíram pelados. Não conheço esses caras. Que negócio é esse que vai me mandar embora em nome do Deus que Paulo serve? Que loucura é essa? Não sei quem é esses caras, né? Mas em nome do Nazareno, levanta e anda. E ele levanta e anda. Olha a diferença. Por quê? Porque não é no meu braço, não é no meu poder, não é nas minhas presunções ou vaidades ou capacidades que as coisas vão acontecer. Meu amado, olha para mim. Você não tem capacidade, mas a sua capacidade vem de Deus. Amém? Aleluia! Segundo lugar, por que o Senhor nos reveste de poder? Para que nós possamos ir em todos os locais, geograficamente. Como assim? Talvez você não saiba, querido, mas no mundo nós temos ainda alguns países que não foram alcançados. Muita gente ainda que não ouviu falar de Cristo. Nós temos uma liberdade aqui de pregar o Evangelho domingo de manhã, porque o nosso país é um país constituído por cristãos, né, pelos jesuítas, há 500 anos atrás. Mas boa parte de algumas das nações do mundo, não. Eu trouxe uma listinha rápida para vocês, porque aqui é longa, né? De 5 diminuindo para 1. Em quinto lugar, países menos evangelizados no mundo. Quinto lugar, a Índia tem 2,3% de cristãos. E quando falamos de cristãos, é todos os cristãos. Todos os cristãos. Inclui o quê? Todos aqueles que confessam de alguma forma a Jesus Cristo. Católicos, evangélicos, espíritas, tudo é englobado nesse número. 2,3%. Quarto lugar, Paquistão, 1,6%. Terceiro lugar, Bangladesh, 0,3% de cristãos. Segundo lugar, Afeganistão, 0,02% que se denominam cristãos. E em primeiro lugar, do país menos evangelizado do mundo, Argélia, 0,01% de cristãos. Amados, a gente olha para o Brasil. Vamos para nós agora, vamos ficar mais perto. Talvez você não tenha uma chamada para as nações, uma chamada para ir mais perto. E a gente olha para cá e diz, não, nosso país é um país cristão. De fato, perto desses, hoje nós professamos aí na faixa de aproximadamente 76, 78, não me lembro agora que eu não trouxe o dado, de pessoas que professam o cristianismo. De novo, todas, né, as linhas cristãs, independente, né, de ser evangélico ou não. Mas no Brasil, em segundo lugar, o lugar menos evangelizado do Brasil é o Piauí, segundo lugar no ranking. Tem outros, né? E em primeiro lugar, irmãos, né, os gaúchos, Rio Grande do Sul. Está em primeiro lugar como o estado menos cristão do Brasil. E em primeiríssima mão, né, ou seja, lá no Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha em especial. É o lugar menos evangelizado do nosso país. Conta com aproximadamente o mesmo crescimento evangélico que tem na Europa hoje, que é um país que está em decadência ao cristianismo. Veja só, queridos, quanto desafio. Por que o Senhor te dá poder? Por que Ele manifesta poder sobre a sua vida? Por quê? Para que você saia daqui abençoado, regozijante. Eu vou para o céu, mas eu tenho alguns parentes que vão para o inferno, porque eu tenho algumas pessoas que, eles não tiveram a oportunidade que eu tive, né? Não, amado, você também teve uma oportunidade, amém? Alguém falou de Cristo Jesus para você, alguém clamou pela sua vida e você hoje está aqui, aleluia. Amém. Não é porque você agora termina em você vai continuar pregando esse evangelho, em nome de Jesus. Agora, para nós tentar fechar aqui e resumir, para nós terminarmos, irmãos, o Senhor quer que nós possamos ir a todo mundo, aos confins da terra. Como assim? Às vezes nós olhamos, e às vezes não é geografia, eu não vou para a Argélia. Não, é muito difícil lá, cara, nem tem dinheiro, nem sei o que é Argélia, mal consigo pegar na argila, no chão, né? Vou para a Argélia, da onde? Não, olha só, querido, às vezes não é uma questão geográfica tão somente, mas também pode ser a todas as pessoas, ou seja, a um parente, a um amigo, a lugares remotos que você conhece, que você tem acesso, mas você não falou ainda do amor de Deus, não levou um Novo Testamento sequer lá daquele lugar. Talvez é isso que Deus está nos chamando para esse tempo, porque você é um salvo, mas você não é para ficar, agora fechou, você é um fosso que para ali. Não, amado,
Nós precisamos entender que nós somos apenas um canal. O rio está correndo, está fluindo, e ele precisa atingir outras pessoas. Amém ou não amém? Amém. Eu tenho um sonho no meu coração aqui para os ingleses, viu, queridos? Tenho sonhado com a vida aqui, a vida esperança, em nome de Jesus. Eu tenho pedido a Deus, transforma essa realidade. Tem 3 igrejas lá trabalhando. Mas, Senhor, a realidade tem que mudar. Porque onde o Evangelho chega, tudo muda. Amém ou não amém? Amém. Tudo muda. Em nome do Senhor. Para nós encerrarmos. A ordem que Jesus deu aos seus 11 discípulos foi para que eles testemunhassem, foi para que eles pregassem, foi para que eles anunciassem aos outros, sem se importar com as consequências. A tradição da igreja mostra que destes 11 homens, 10 foram martirizados e um foi morto de velho, mas preso na ilha de Patmos, que foi o apóstolo João. Esses homens que ouviram a promessa de Deus, eles foram capacitados pelo próprio Senhor para serem essas testemunhas fiéis e verdadeiras e fervorosas, mesmo enfrentando os leões nas arenas dos coliseus, mesmo enfrentando o martírio do imperador Tito da ocasião, que queimava os crentes como tochas vivas para iluminar o seu caminho, largava, piche, conta a história, isso está na história da igreja, não está na Bíblia, está na história, nos livros de história, que ele pegava os crentes, ele amarrava os crentes, colocava uma espécie de piche, de algo inflamável, ligava fogo, e aí vinha a carruagem do imperador passando, e aqueles homens queimando, morrendo, queimados, carbonizados. Ele fazia isso. Nos coliseus, a história conta que homens, mulheres, crianças pequenas, elas foram literalmente esmagadas pelos leões, para servir de espetáculo para o povo romano, nos coliseus, nas arenas. Esse foi o nosso início de igreja, esse foi o nosso começo. Esses homens enfrentaram tudo isso, e apesar de tudo isso, eles não recuaram, eles não olharam para trás, eles continuaram firmes, vigorosos. Começam dizendo o seguinte, lá no começo de tudo, na manifestação do poder de Deus: julguem vocês mesmos o que é mais importante, ouvir e obedecer a Deus, ou a vocês, aos homens. E eles continuaram anunciando destemidamente esse evangelho. Deixa eu te falar uma coisa, querido. O Senhor não está me chamando nem a mim nem a você para convencer pessoas, de maneira nenhuma, mas nos chamou para manifestarmos poder a todos os povos, a todos os confins da terra. Então, eu quero te convidar nessa manhã para que você se coloque nesse propósito em nome de Jesus. Pastor, eu não tenho condição. Eu também não tenho. Você não tem? Eu também não. Também não tenho a mínima condição. Mas o que te habilita é o poder do Espírito Santo. O que me habilita é o poder do Espírito Santo. Se você continuar dizendo eu não posso, eu não consigo, eu acredito que até de pedras Deus vai levantar filhos para Abraão. Mas eu peço sempre a Deus: Senhor, não passa de mim. Eu não quero passar em branco nos meus poucos anos que eu tenho de vida. Eu não quero passar em branco, não para esse mundo, porque esse mundo passa e a sua concupiscência também, seus desejos, mas aquele que for fiel permanecerá eternamente. Amém? Amém. Hoje eu quero te dar um desafio, querido, para você começar a responder positivamente a Deus. Pare de colocar as suas misérias, as suas limitações, as suas incapacidades. Pare com isso, porque você tem o Espírito de Deus sobre a sua vida. Você foi revestido de Deus. Aleluia. Então, eu quero te desafiar para que essa semana, começando por hoje, primeiro dia da semana, nós estamos completando um ano aqui, né? Então você vai ganhar um presente de Deus. Sabe qual é o presente? Não é bala, nem bombom, nem chiclete, nada disso. O presente que Deus quer te dar é que, se há algum tipo de inimizade, quebre isso, para que você fique livre. Durante essa semana. Amém? Mas está longe, pastor. Louvado seja Deus pelo WhatsApp. Facilitou a vida da gente, né? Facilitou. Antes de fazer viagens longuíssimas para resolver questões, hoje não precisa mais. Até de videochamada as pessoas fazem reunião. Resolva isso. Esse é o presente que Deus te dá. Então, não tem pendência? Tem um outro presente então. Não tem pendência nenhuma, pastor. Está tudo, está redondinho, está tudo funcionando. Tem outro presente para você que Deus te dá. Sabe qual é? Manifeste o poder de Deus a alguém querido, então, alguém amigo, que está fora do caminho, que está longe do Evangelho. Fale para ele: querido, estou te ligando, eu
estou te gravando esse áudiozinho para te dizer que hoje de manhã, lá no culto da nossa igreja, né, Deus me deu um presente. E eu quero compartilhar contigo. Sabe qual é o presente? Ele ama você, Ele tem planos para você, Ele tem projeto na sua vida, Ele quer que você saia desse mundo, que você caminhe na fé, Ele quer que você restaure o seu caminho. Esse é o presente de Deus para mim falar para você. Amém ou não amém, querido? Amém. Amado, eu quero te convidar, querido, a você fazer isso em nome de Jesus. Pare de sugar o Evangelho. O Evangelho não é feito para ser consumido, para ser sugado. O Evangelho é para ser vivido, para ser desfrutado, para que outros também vejam o manifestar do poder de Deus. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Em nome de Jesus. Eu sempre costumo aqui, e as pessoas até gostam muito disso, né? Pastor, eu quero uma oração específica por mim. Glória a Deus. E nós vamos ter esse tempo para a gente interceder. Mas eu não quero agora orar por você. Ah, pastor, que mal, né? Você já recebeu uma palavra aqui poderosa, que é de Deus, amada, é minha. De mim você põe no vaso e puxa a descarga, mas não é. Essa palavra que eu estou pregando aqui é de Deus, é do Senhor. Então, sabe qual eu quero que você faça? Eu quero que você comece a orar por alguém agora, que o Senhor está te lembrando aqui. Alguém está no seu coração, é alguém perto de você, é um familiar, mas ele não está aqui contigo nesse ambiente, ele está longe. Então você vai orar por ele agora, você vai pedir ao Senhor: Deus, eu quero ser porta-voz, eu quero ser uma testemunha, eu quero manifestar o teu poder, eu quero, Senhor, na vida do fulano, na vida do Beltrano, na vida do ciclano. Vamos fazer isso? Vamos fazer? Então feche seus olhos, em nome de Jesus. Não espere a minha oração, eu te convido, pode ser baixo, pode ser mais alto, mas eu quero que você comece a orar aí por estas pessoas. Pastor, eu não quero mencionar os nomes dele ao vivo, assim, em alta voz, não tem problema, pode sussurrar para Deus, que Deus conhece. Mas nós vamos orar, nós vamos pedir isso ao Senhor agora, em nome de Jesus. Pai, aqui estamos. Temos recebido, Senhor amado, a Tua palavra, e a Tua palavra não é algo para ser bonito, é algo para ser vivido. A Tua palavra não é para me satisfazer, termina tudo em mim. A Tua palavra, Senhor, ela me satisfaz, ela vem na minha vida, mas ela é tão poderosa, ela é tão tremenda, que ela sai, ela flui sobre a minha vida e alcança, Senhor, os meus amigos, ela alcança os meus parentes, ela alcança os meus colegas de trabalho, ela alcança, Senhor amado, aquelas pessoas que nós quebramos a relação, ela alcança. Por quê? Porque ela foi capaz de alcançar a minha vida, um miserável homem que sou, ó Deus querido, mas pelo poder do Altíssimo, Tu transformou, Senhor amado, o que era morte em vida, o que era tristeza em alegria, o que era sofrimento em prazer. Ah, meu Deus! Por isso, Senhor, nós começamos a orar agora, Senhor amado, por estas pessoas. E eu te convido, amado, a você começar a orar por essas pessoas agora, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo está falando contigo agora, meu filho ou minha filha, você tem uma inimizade, você criou um muro de separação, quebre em nome de Jesus. Quebre. Se você entende que o Espírito de Deus está sobre a sua vida, é necessário que você haja de acordo com o Espírito de Deus. Quando nós estávamos sem Cristo, nós criávamos muros de separação, mas se agora você tem Jesus, você quebra os muros de separação. Aleluia. E se o Senhor está falando contigo agora, se o Senhor está ministrando no seu coração agora, amado, obedeça, porque muito melhor é você obedecer a Deus. Ah, querido, não fique buscando a sua razão. Não fique buscando sua razão. Tenha paz. Melhor do que ter razão é ter paz, querido. Ter paz com Deus e paz com os homens. Melhor do que você ter a razão e você brigar pelas suas razões e motivações, melhor que isso é você ter a paz de Cristo, que excede o entendimento, que guarda o seu coração e a sua alma em Cristo Jesus. Aleluia. Senhor, nós oramos aqui, Pai, e nós não queremos ser impeditivos, ó Deus amado, para o agir de Deus na vida desta pessoa. Você sabe o nome dela? Então ore. Diga para Deus: Senhor, eu não quero ser o impeditivo, Senhor, para que este homem ou mulher ouça o Evangelho. Eu quero fazer a minha parte de quebrar os muros. Senhor Deus e Pai, começa, Senhor amado, agora a realizar, Senhor, o Teu plano, o Teu projeto, o Teu propósito, ó Deus amado, na vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Amado, eu te faço uma pergunta aqui. Você se sentiu desafiado por fazer isso ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Se você se sentiu desafiado,
Só aqueles que se sentiram desafiados. Ergue a sua mão. Quero orar por vocês em especial, meus amados. Por gentileza, venham aqui. Só os que ergueram a mão que se sentiram desafiados a fazer isso. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Sozinho você não vai conseguir, viu? Pode ter certeza que não. Sozinho você não pode. Mas pelo poder do Espírito você pode. Aleluia. Então ergue a sua mão, um gesto de rendição a Deus. Quando você se ergue assim as mãos, você está dizendo: eu me rendo. Eu sei quem é maior do que eu. Eu sei quem tem um poder muito maior que o meu. Eu sei quem tem autoridade. Aleluia. Em nome do Senhor. Pai, sobre esses amados irmãos que estão aqui, Senhor, a Tua palavra está tocando, está chegando e está falando, Senhor, a esses amados irmãos. Senhor, nós não somos capazes de fazer isso. Nós não temos condição humana para a realização disso. Mas por isso Tu nos manifestou. Vocês receberão poder do Espírito Santo. E nessa manhã, Pai, nós oramos individualmente, impondo as mãos no domingo passado, Senhor, pelo revestimento do poder a algumas pessoas que estavam aqui. Para quê? Para que agora eles, com as mãos erguidas aos céus, eles revestidos de autoridade, revestidos de poder, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eles possam ter a graça do Senhor, o poder de Deus, para assim fazer em nome de Jesus. Diga comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, na autoridade do Teu nome e por causa do Teu Espírito Santo derramado sobre a minha vida, eu vou anunciar, eu vou testemunhar, eu vou quebrar os muros de separação, eu vou restaurar os relacionamentos quebrados por mim. Em nome do Senhor, usa-me, Deus, da maneira que Te agrada. Eu quero, Senhor, ser uma testemunha viva no lugar mais hostil, no lugar que eu não gostaria, até os confins da terra. Em nome do Senhor. Aleluia. Amém, amado? Cante assim comigo. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos cantar juntos? Pode ser nesse tom. Aleluia. Eu quero que você cante profeticamente essa canção, querido, em nome de Jesus. Socorro, em nome do Senhor. Que você possa declarar isso em nome de Jesus. Amém. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Agora eu quero te convidar para cantarmos pela última vez, erguendo as suas mãos assim aos céus. Não apenas uma canção, querido, eu quero que você ore essa verdade. Ore essa verdade. Feche seus olhos. Feche seus olhos comigo. E diga assim: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira, oh aleluia, ora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia, que assim seja, em nome de Jesus.
Amém, meus amados? Amém. Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar. Nós vamos, nesse instante, já partir imediatamente para a ceia do Senhor. Se os irmãos da música quiserem nos ajudar aqui, pode ser uma bênção. Aleluia. Eu vou pedir aqui para o irmão Paulo, por gentileza, irmão Paulo. Vou pedir para a Tamires também. O Cadu já está perto, pode ser. Então, os 3 irmãos, por gentileza. Venham aqui me ajudar, queridos, em nome do Senhor. Nesse momento, nós vamos pedir a bênção do Senhor pelos elementos aqui da ceia, pedindo que Deus abençoe, em nome do Senhor. E nós vamos participar desse momento tão sublime, tão solene, que é trazer à nossa memória o que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário. Irmão Paulo, por gentileza, né? Nos ajuda aqui na distribuição. Nós vamos estar aqui orando, pedindo a bênção do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós devemos fazer esse momento em memória do Senhor, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que entrego por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer o pão e beber o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe condenação para si. Com base nesse texto de 1 Coríntios capítulo 11, dos versos 23 a 29, nós vamos orar. E nesse instante que nós estamos orando, pedindo a bênção de Deus sobre os elementos da ceia, você vai fazer esse autoexame, esse autoanálise. Você vai olhar para dentro do seu próprio coração, pedir perdão por que precisa pedir, e beber o cálice e tomar também do pão. Se você ainda não é batizado nas águas, conforme o mandamento da palavra de Deus, por imersão, essa uvinha carinhosa, querido, é o nosso convite. Não está na Bíblia, tá? Não está na Bíblia, viu? Você não vai achar isso aqui na Bíblia. Mas isso aqui é só um convite carinhoso da nossa igreja, dizendo para você, né? Para que você possa se batizar, reconciliar, vir para o caminho, né? Em nome de Jesus. É o nosso convite carinhoso para que todos participem, as crianças participem também, em nome do Senhor Jesus. Tamires, pode fazer essa oração, pedindo a bênção de Deus aqui sobre ele. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir a gentileza então, meus irmãos. Irmão Paulo, por favor. Só deixa eu pegar esse aqui em cima. Aí. Cadu. E a Tamires vai entregar então a uvinha, né? Para todos as pessoas, os demais, as crianças também. Enquanto os irmãos estão distribuindo, né? Vamos então aqui o casal Bruno e Bruno cantarem ao Senhor. Seja bendito seu sangue, e por nós pecadores redimiu. Fez este sangue lavados com roupas que dão almoção. Os pecadores redimidos que perante vamos ficar em pé, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar juntos, algo. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavar.
Aleluia. Todos receberam? Aleluia. As crianças estão terminando ali também, junto com a família. Irmãos, antes de você abrir, deslacrar o seu cálice, nós falamos, né? Nós falamos que uma das coisas que o Senhor pede que nós venhamos fazer é quebrar os muros de separação, amém? E uma das coisas tão preciosas da ceia do Senhor é que ela representa que nós estamos em comunhão com Deus, que fomos batizados, enxertados na videira verdadeira Jesus Cristo, mas também representa que nós temos comunhão uns com os outros, como família, como igreja. Amém ou não amém? Então eu quero pedir gentilmente que você faça o seguinte, assim ó, nós somos um no amor de Cristo Jesus, e você vai trocar o cálice aí com a pessoa que está do seu lado. Amém, amados? Somos um no amor de Cristo Jesus. Não há mais muros de separação. Não há mais. Aleluia. Você pode declarar essa palavra aí como profético. Olha, não há mais muros de separação. Nós somos um no amor de Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Então agora sim, você vai pegar a parte superior aí do cálice, pegar o pãozinho. Em nome de Jesus. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que em memória do Senhor nós vamos agora, né, fazer como Cristo nos mandou fazer, né? Em nome do Senhor. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que Jesus na noite que foi traído tomou o pão, deu graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vós. Fazer isso em memória de mim. Amém? Amém? Aleluia. Opa. Aleluia. Tem pessoas classificadas. Tô? Aí a Suzana, alguém mais classificadas. Cadu, por gentileza, leva lá. Se alguém mais ficou aí, pode se manifestar aí. Vamos esperar. Quem mais ficou? Então a palavra do Senhor diz que depois de encerrar, ele tomou um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, em memória do Senhor, vamos beber o cálice. Aleluia. Glória a Deus. Te louvamos, papai, te adoramos e te agradecemos por esta oportunidade que nos concede, Deus. Glória a Deus. De termos aqui esse momento para cearmos, para juntos celebrarmos, para juntos lembrarmos, ó Deus, do teu grande, penoso sacrifício. A minha esposa pediu para mandar para ela. Senhor, ó Pai amado, seja sobre Ela está nós. fazendo maionese para nós. Que a graça do Senhor, ó Pai, continue. Leva sobre para nós, ela ou eu levo? Em nome de Jesus. Hã? Amém, queridos. Amém, meus amados. Opa. Que a minha esposa está fazendo a maionese, um panelão de Não maionese. acabou ainda. Por Aí ela gentileza. pediu para me levar a ceia dela. Vamos cantar a segunda estrofe da canção? E eu vou pedir que, enquanto cantamos a segunda estrofe da canção, você vai ter a oportunidade de estar ofertando, dizimando. Se você vai fazer isso com o Pix, o QR Code está ali do lado. Se você quiser pegar um dos envelopes e fazer isso, você tem a oportunidade de assim fazer, em nome de Jesus. A segunda estrofe. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Fiz dessas chagas
Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Antes de você ir embora, eu peço gentilmente que você leve uma apostila, a lição, na verdade não a apostila, né, mas a lição, né, do nosso PG na próxima quarta-feira. Tá? Eu acredito que nós vamos ter um por família aqui tranquilamente. Nós temos aqui 12 exemplares aqui, tá bom, queridos? Então pegue por família, certo? Amém? Amém, meus amados? Amém! Glória a Deus. Nós vamos encerrar, mas eu quero pedir gentilmente a vocês, meus amados. Olhe para mim aqui, por gentileza. Hoje, nós estamos de aniversário. É bem comum, quando a gente está de aniversário, ficar um pouquinho mais agitado também. Mas hoje foi perceptível isso. Nós agora vamos ter tempo para a gente confraternizar, para a gente rir, para a gente se alegrar. Nós vamos sair daqui agora, vamos direto para lá, em nome de Jesus. Mas o meu convite para você é que culto não é só domingo de manhã. Amém? Culto é todo dia. Então, todo temor a Deus, toda reverência à presença do Pai é pouco. Faça isso constantemente, não apenas no ambiente aqui. Eu sei que hoje, talvez pelo fato de sairmos aqui e não vamos para casa, né, a gente fica um pouquinho mais agitado. Pelo menos a minha percepção foi essa. Mas eu peço gentilmente que você traga para o seu coração, não apenas, olha, agora vai começar o culto. Não, o culto já começou, já pelo menos já fazem aproximadamente desde o dia que você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém, queridos? Em nome de Jesus, receba com carinho. Não é a repreensão, a exortação, mas receba com carinho. Porque quem é abençoado, quem recebe de Deus é você e eu. Quando nós dispersamos, nós não recebemos. Quando nós ficamos longe, né, nós não recebemos do Pai. Então, amado, peça ao Senhor durante a semana: Senhor, eu não quero chegar lá, eu quero aqui agora. Haja temor, haja prostração, haja rendição no meu coração, em nome de Jesus. Amém, amados? A gente sabe que o espaço é dividido, as crianças não têm talvez esse discernimento, mas você e eu temos. Você e eu temos. Então, de nós se exige isso. Faça desse ambiente o mais respeitoso possível, em nome do Senhor. Porque aqui é a casa de Deus, não é sushi. Agora vai ser, daqui a pouquinho. Mas agora não, agora é a casa do Senhor. Receba com alegria, viu? Essa nossa palavra exortativa para você, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado por tudo que o Senhor nos concedeu aqui e por aquilo que ainda o Senhor vai estar fazendo entre nós, enquanto vamos estar comungando, enquanto nós vamos estar repartindo agora os alimentos, o pão. Nós desde já pedimos, ó Pai, que o culto, ó Deus, ele não termina aqui, ele vai continuar na casa do Robson, da Amanda, ó Deus querido, para um tempo de comunhão, de confraternização. E nós queremos, ó Pai, que em todo o tempo o Teu nome seja glorificado, exaltado, adorado, acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Pegue a sua folhinha. Quem deu o nome que